Nós agradecemos a todos, que a graça e a paz de Deus estejam com todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Daniel, trabalhando a partir do verso 30. Então, o verso 30 nos diz assim: porque virão contra eles navios de Quitim, e lhes causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Então, no verso 30, nós encontramos aqui essa expressão, se indignará contra a santa aliança, que revela aqui o início da transição de Roma pagã para Roma política, a Roma dos Césares, a Roma imperial. Ou seja, do poder eclesiástico que domina o mundo naquele período, né, para o poder imperial. E isso aqui aí começa, que nós tínhamos falado no sábado passado, aqui começa então a introdução de doutrinas pelo poder eclesiástico romano, que são doutrinas que foram diferindo da palavra de Deus, cumprindo-se a profecia de Daniel, capítulo 7, que eles esmagariam a palavra do Senhor, a santa aliança de Deus, colocariam por terra as escrituras sagradas. E daí começou, a partir desse momento, as mudanças doutrinárias ocorridas que hoje muitos cristãos seguem. Então, aí entrou a guarda do domingo, até então guardávamos o sábado, entrou velas no culto, entrou culto aos mortos, que nós conhecemos como a missa do sétimo dia, entrou a infabilidade papal, que é a capacidade que a palavra do Papa ela está acima da palavra da Bíblia, porque ele é o representante aqui na Terra. Então ele é infalível naquilo que fala, ou seja, a tradição da igreja ela vale muito mais do que propriamente o conceito doutrinário das escrituras sagradas. Então nesse período iniciou-se esta mudança, uma nova Roma, ela surge das cinzas aqui, ou seja, inicia-se aqui o processo da Roma pagã, né? Então depois que o imperador Constantino ele muda a capital do Império de Roma para Constantinopla, o bispo ele reclama naquele período o trono dos Césares, e a partir daí a cidade de Roma se torna a capital de um império eclesiástico que deveria suplantar o antigo império. Então, quando houve essa mudança, quando Constantino muda para Constantinopla, então aí o bispo, ele requer, agora que Roma religiosa tem poder, ele requer uma nova capital, e esta capital se dá em Roma, ok? Que a Roma religiosa, ela direcionava o Império Romano, politicamente, religiosamente. Se vocês já assistiram esses filmes antigos, filmes da Idade Média, vocês vão perceber assim que quando o rei ele era colocado no trono, o Papa, o bispo, ele precisava da bênção para que isto ocorria. E se a igreja não quisesse aquele rei, não tinha quem entrasse. Não era simplesmente por ter sangue real, mas deveria estar de acordo com o pronunciado e a aceitação da igreja. Então o Papa ele colocava a mão sobre o rei, e aí o rei se tornava ali governante daquela nação, daquele império. E isso aí ocorreu no mundo inteiro. Você vê aqui no Brasil mesmo, quando Dom Pedro ele assume o poder aqui, precisou da igreja dar o apoio para que assumisse o poder, né? Quando ele gritou a liberdade para os povos brasileiros, separando-se de Portugal, a igreja teve que dar respaldo para ele, não só o respaldo político, mas ele teve que ter também o respaldo religioso para que se tornasse governante do Brasil. E assim foi. Então a igreja, ela sempre, a partir daí, a igreja sempre esteve no poder da política e influenciando em muita política através da religião. E não é diferente em nossos dias, mesmo nós vivendo em democracias, nós percebemos o quão a religião tem poder sobre a política. Nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, uma bancada de evangélicos. Não é verdade? Uma bancada de evangélicos que
que qualquer tipo de pauta que chega ali, que é contrário àquilo que eles acreditam, não passa, não passa. Então é muito natural que o sistema religioso ele vai adquirindo poder em várias esferas da sociedade. Isso não é novidade agora, isso, a história ela vai se repetindo, né? Apesar de nós acreditarmos numa história linear, que ela tem início, ela tem meio e ela tem fim, como cristãos nós acreditamos numa história linear, mas em certos aspectos a história ela é cíclica, ela tem eventos que se repetem constantemente, Então o versículo 30 vem tratando a respeito desta condição do domínio papal, onde começa ali, a partir daí, se apresentar e se colocar para dirigir a igreja na terra. E agora é do jeito que a igreja quer, não mais como a palavra de Deus determina. Versículo 31 diz assim: deles sairão forças... Peraí, sumiu aqui o texto. Deles sairão forças que profanarão, olha de novo, o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ou seja, aqui no versículo 31 é praticamente um apoio ao versículo 30. Esse dele aqui é a igreja, está se tratando da igreja romana, ok? Então, e aqui no verso 31, o profeta ele é muito mais claro que o versículo 30. Porque no verso 31 ele apresenta 3 palavras aqui, fundamentais para que nós entendamos a questão doutrinária, a questão das verdades de Deus. A primeira palavra que ele diz é profanarão o santuário. Quando você observa isso, o que era o santuário para o povo de Israel? O santuário era a casa de Deus. Ali no santuário estava a lei de Deus, ali no santuário estava o perdão pelos pecados, ali no santuário estava a confissão a Deus pelos pecados. Então quando você levava, o sujeito levava uma ovelha para ser sacrificada, confessava os pecados, representando ali o sacrifício de Jesus Cristo que viria. Então o santuário é a espinha dorsal da verdade de Deus apresentada aos homens na terra. É o santuário, ali você tem todas as verdades, você tem o ministério de Jesus no santuário, você tem os mandamentos de Deus no santuário, você tem o Espírito Santo no santuário, você tem a confissão e o perdão dos pecados, arrependimento do santuário. E aí o texto do verso 31 diz assim: e deles sairão forças e profanarão o santuário. O que significa isso? Toda a verdade de Deus vai ser jogada por terra. Então hoje, por exemplo, você não precisa mais confessar a Deus os seus pecados, basta confessar a um homem. Confesse ao homem e você vai ter o perdão, não há necessidade de Deus para isso. Hoje, por exemplo, você não precisa guardar os mandamentos de Deus. Basta aceitar a igreja como pronunciadora da verdade de Deus na terra, representante de Deus na terra. Então foram profanando o santuário de Deus, as verdades de Deus. E aí o texto fala assim: a fortaleza nossa, o profeta fala. Por quê? Fortaleza nossa. É um significado que o santuário é a base eclesiástica da vida do homem na terra. É a fortaleza, é aquilo que nos sustenta, a doutrina que nos sustenta, de todo o corpo doutrinário bíblico, a doutrina do santuário é aquela que nos sustenta. E aí nos diz assim: e tirarão o sacrifício diário. Aqui ele usa uma outra expressão. Qual era o significado disso? O sacrifício diário, o diário significa sacrifício contínuo. Ou seja, o santuário, ao ser profanado, incluindo agora sistemas de indulgências e penitências no lugar da obra de Jesus Cristo no santuário, você estava retirando o sacrifício, anulando o sacrifício. Então qual é a obra de Cristo? A obra de Cristo no santuário é uma obra contínua. A obra de Cristo no santuário não se encerra com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas Jesus, ele é o nosso intercessor contínuo no santuário celestial. Assim nós entendemos, conforme as profecias de Daniel e conforme as doutrinas bíblicas. Assim nós entendemos. Aí a igreja, o que faz para anular isso? A igreja fala o seguinte: olha,
Não há mais necessidade, não existe mais necessidade de você crer nisso. Basta agora as penitências. Para que você... O sacrifício de Jesus não teve valor o suficiente na sua vida. Então, a penitência, ela vai resolver o seu problema do pecado. Não é Jesus que vai resolver o problema do pecado, mas a penitência. Basta você acreditar nas indulgências. Você vai resolver o problema do seu pecado. Até terreno no céu, na Idade Média, se venderam. Entendeu? Se venderam terreno no céu. Reis compravam casas no céu. Monarcas compraram. Sociedade, a elite da sociedade comprou lugares no céu. E hoje a mesma igreja reclama, e eu não estou fazendo apologia que isso seja correto, é muito errado, mas a mesma igreja hoje reclama que essas igrejas neopentecostais estão fazendo a mesma coisa. Você entendeu? Você vê que a história, ela se repete. Quando não se repete no mesmo ambiente, se repete em outros ambientes. Então, olha o que acontece aqui diante disso. Então, se aplica as indulgências, se aplica aqui as penitências, então não tem mais valor o sacrifício de Cristo. Não tem mais valor. Um dos grandes erros do cristão do século XXI é acreditar que ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Isso é uma coisa mais absurda que existe. E normalmente o cristão ocidental que foi evangelizado pelo catolicismo, países que foram evangelizados pelo catolicismo, isso é cultural, países que foram evangelizados pelo catolicismo, tem esta perspectiva que sempre você precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Você pode observar, países que foram, onde o catolicismo entrou e evangelizou, e nós fomos criados assim. Aí, mesmo quando você se torna um adventista, mesmo quando você se torna um batista, seja o que for, um evangélico, um protestante, você tem enraizado esse costume na sua vida ainda. Está ali presente na sua vida. E esse costume religioso, dentro do catolicismo, não acontece no meio evangélico. O sujeito peca, vai procurar quem? O pastor, para resolver o problema dele. Não é verdade? E vai procurar o pastor. Aí o pastor pega, ele inocentemente, às vezes ele fala assim, olha, então é o seguinte, agora você vai fazer desse jeito, você vai fazer assim, você vai... Meu amigo, a Bíblia nos fala o seguinte, você resolva lá com Deus lá no seu quarto, se ajoelha, peça perdão ao seu Deus, é você e Deus, ninguém mais precisa saber do que houve com a sua vida, entendeu? Marido não precisa saber, esposa não precisa saber, filhos não precisam saber, resolva com Deus, você e Deus, é a tua vida e Deus, porque é isso que vale. E a igreja ensinou, mas por que a igreja agiu dessa forma? Porque a igreja queria ter o controle político da sociedade. Então, a igreja, quando a gente sabe do problema de alguém, a gente começa, ainda que não propositalmente, a gente começa a ter controle sobre aquela pessoa. Você sabe que alguém está devendo, o sujeito que está devendo, ele tem receio de estar ao teu lado. E quem sabe que o outro está devendo, aquele tem controle de certa forma. Então, por que a igreja fazia isso? Para que ela tivesse controle social. Isso aqui não tem nada a ver com vida religiosa, era para ter controle social, saber o que está acontecendo com a vida do povo, entendeu? Ter noção do que está ocorrendo com a vida do outro. Aí você tinha controle social, tendo controle social, tem controle político. Tá? Politicamente vai agir conforme a visão social que a igreja está tendo daqueles que ali frequentam. Daí o verso 33 diz assim, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo e por algum tempo. Então, esse tempo aqui que fala por algum tempo, é aquele tempo de crueldade que nós vemos em Daniel 7, verso 25, que são os 1260 anos, ok? Porque esses 1260 anos é aquele período terrível da história da humanidade, que vai do ano de 538 ao ano de 1798, que é aquele período que há uma mancha na história, onde a igreja é perseguida, onde nós tivemos aí santos de Deus, homens santos de Deus, né,
que foram mortos ao fio da espada, a Inquisição. Foi o período negro da história, né? Ou período branco da história, seja qual for, mas foi um período terrível da história da humanidade. Então, esse período aqui, que o profeta ele relembra de Daniel 7, o verso 25. Ele está relembrando um ato, um fato. Ele está dizendo, olha, por um tempo, é a mesma expressão usada em Daniel 7, 25, onde esse poder eclesiástico, que é representado na profecia bíblica pelo chifre pequeno, perseguiria os santos do Altíssimo, os santos de Deus. Esse poder eclesiástico, representado pelo chifre pequeno. E agora começa a perseguir o povo de Deus na terra. E persegue em todos os lugares. Em todos os lugares. A história nos retrata que houve perseguição no Oriente Médio, houve perseguição na Europa, houve perseguição na África, houve perseguição em todos os lugares do mundo onde tinha gente que manifestava o amor de Deus e o respeito ao Senhor, eles perseguiam. Existe uma história, um historiador chamado Oroni, ele conta a história que na Etiópia existia um grupo de pessoas que entendiam que eles eram descendentes dos judeus e eles acreditavam que estavam com a arca da aliança, né? E lá na Etiópia, esse grupo de pessoas, porque guardavam o sábado, fazia tudo conforme a palavra de Deus dizia. Mas eles foram perseguidos pela igreja lá, porque eram homens e mulheres fiéis à palavra do Senhor. Então, em todos os lugares, nós tivemos perseguições. Nós tivemos na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, na África, todos os lugares onde tinha gente guardando a lei de Deus, respeitando e sendo diferente daquilo que a igreja determinava como império, aí era perseguido. Então vamos lá, verso 34. Ao caírem, eles serão ajudados como pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos e até o tempo do fim, porque se dará ainda em tempo determinado. 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, o verso 36 estabelece uma clara relação com Daniel 7 e Daniel 8. Lá fala que se levantaria, se prosperaria, se tornaria grande. Daniel 7 e 8 trata desse assunto, bem como também Apocalipse capítulo 13 também fala sobre isso. Então esse rei, esse uso do pronome que nós encontramos aqui, pronome este, mostra que a profecia está se referindo a um poder anterior, já apresentado. Quando fala este, está dizendo o quê? Alguma coisa que já foi apresentado, né? Então é algo que está no pretérito, né? Então nós temos que entender e compreender aqui esta circunstância que o texto bíblico está nos demonstrando aqui, que este é uma referência a algo apresentado. E o que foi apresentado no capítulo 7 e no capítulo 8 de Daniel, se vocês já estudaram aqui, é um poder eclesiástico que suplanta o poder de Deus, que fala em nome de Deus, o poder eclesiástico que fala em nome de Deus. E aí no versículo 36 ainda fala assim, fará segundo a sua vontade. O que indica isso daqui? O que indica esse texto, fará segundo a sua vontade? Significa o quê? Domínio do mundo, domínio universal, né? Vai ser do jeito dele, da maneira dele. Ou seja, não haverá qualquer oposição ao poder eclesiástico romano. Não haverá. Do jeito que eles determinarem, assim será. Desta forma será. Por isso que o texto bíblico nos fala, ele fará conforme a sua vontade. Ou seja, não vai ter poder opositor que enfrente. E nós vimos isso na história. A história nos revela isso. Em Apocalipse 13, verso 4,
Quem pode ler para mim, por gentileza? Apocalipse 13, no verso 4. É mostrado que este poder religioso é chamado de alguma coisa. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ele? Aí, tá vendo? Mesma expressão que nós encontramos em Daniel 11. Quando diz assim, fará conforme a sua vontade, não há oposição. Quando você vai a Apocalipse 13, quem batalhará contra ela? É a mesma expressão, mesmo significado. Não há oposição em Daniel e ninguém tem poder para batalhar contra ela. Então, Apocalipse 13 e Daniel 11 são textos paralelos. Estão falando da mesma coisa, ok? Então, diz lá, agora nós vamos para... ainda no verso 36, e se engrandecerá, diz o texto assim, se engrandecerá sobre todo Deus. Então, esta linguagem aqui, ela soa muito familiar para qualquer um que tenha estudado aquilo que Paulo descreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quem pode ler aí? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 4. Paulo, ele fala sobre o mistério da iniquidade. Em Daniel 8, é chamado esse mistério da iniquidade de poder, chamado de um poder. Então, Daniel 8, verso 11, é o poder religioso simbolizado pelo chifre pequeno. Em Paulo, 2 Tessalonicenses 2,4, se trata do mistério da iniquidade. Então, todas são as mesmas coisas, ok? Aqui, pastor. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Querendo parecer Deus. Então, veja só que interessante. Mesmo texto que nós encontramos em Daniel 8, o versículo 36, se engrandecerá sobre todo Deus. Mesma coisa, mesma expressão. Paulo, quando descreve isso em 2 Tessalonicenses 2,4, ele estava se referindo a Daniel 11. Ele tinha lido Daniel e falou para... Aí ele traz o texto para nos lembrar disso, né? Aí diz lá, falará coisas, também fala no texto do verso 36, falará coisas incríveis contra Deus. Em Daniel 7, 25, o que diz lá? Quem lê para mim? 7, 25, olha só. 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, Daniel 7, 25, quando o texto de Daniel 11, verso 36, nos diz, falará coisas contra Deus, é uma referência a Daniel 7, 25, que diz o texto de Daniel 7, 25, falará coisas também contra o Senhor, blasfemará contra Deus, e aí vai, ok? Aí ainda nos diz o seguinte, verso 36, até que se cumpra a indignação. Aí a pergunta que surge é, quando isso ocorrerá? Será imediatamente antes da ressurreição dos justos de Deus. Ou seja, a ira de Deus, ela será derramada sobre a terra. A ira de Deus, porque aquilo, nos diz Daniel 9, verso 27, porque aquilo que está determinado será feito. Aquilo que Deus determinou será feito. Então, ou seja, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, um dos propósitos principais da visão aqui de Daniel é revelar o destino final do poder eclesiástico romano. Então, o que Daniel está nos dizendo aqui? Ele nos apresenta a história, mas ele não está nos apresentando a história para nos colocar medo. Até porque nós já passamos por isso. Claro que nós teremos outras histórias terríveis para nós cristãos na terra, mas ele não está revelando isso daqui para nos colocar medo. Mas ele está nos revelando para dizer que um dia isto vai acabar. Um dia isso vai acabar. Agora, por que ele faz isso? Qual era o desejo de Daniel quando estava em Babilônia? Era voltar para onde? Para a terra. Era adorar a Deus aonde? Na sua terra. Ok? Era estar no berço da sua família. Esse era o desejo de Daniel. Daniel era escravo. Então Daniel fala, ele pergunta assim, Senhor, até quando vai durar isso aqui? Não vejo a hora de voltar para a minha terra.
Não vejo a hora de voltar. E Deus fala assim, olha, vai durar um tempo, infelizmente você não vai conseguir voltar, você vai ficar aqui, você vai morrer aqui, mas um dia isso vai acabar. É isso que Deus está revelando aqui. Um dia este poder eclesiástico que domina o mundo acabará. E eu darei um fim a isso e resgatarei os meus. É isso que Daniel está mostrando aqui. É trazer a ideia de que aquilo que é mal um dia se encerrará. Esta é a ideia do texto. Daniel 11:37 nos diz assim, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Daniel 11:38, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará ouro, nós não vemos isso? Honrará prata, pedras preciosas, coisas agradáveis, diz. Então, todos os governos civis dependem, nós sabemos, de alguma força. Não existe governo sem força. Para que um governo se sustente, para que um sistema político se sustente, precisa de alguma coisa por trás. Porque do jeito que entra, se não tem força, ele sai. Precisa de alguma coisa por trás. E aqui nós temos um retrato de um sistema religioso que busca na sociedade se adequar e se manter forte. E qual foi a maneira que esse sistema religioso buscou na sociedade para se manter forte? Qual foi a maneira? Tornando a religião popular, fazendo que a religião fosse uma religião popular. Então, o que acontece aqui? Então, popularmente, eles tinham a ideia de fazer o seguinte. Por exemplo, como a gente vai se manter e ser aceito naquela região geográfica? De que maneira? Olha, lá eles aceitam alguns deuses, eles adoram alguns deuses. Que tal nós contextualizarmos esses deuses? Sincretizarmos esses deuses? Colocarmos esses deuses como deuses nossos, para que aquela população nos aceite. Então a religião ela foi se tornando popular, ela foi ganhando força popular. E nós vemos isso no Brasil, nós vemos isso, por exemplo, em Portugal, onde a igreja foi sempre forte, nós vamos ver isso. Você vai em regiões do Brasil que tem santos, que a população adora esses homens que já morreram, que são considerados santos, que a igreja ainda não declarou como santo, mas a população ela adora sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio, diz a palavra de Deus. Aqui a partir do versículo 40, nos diz o seguinte, no tempo do fim o rei do sul, que esse rei do sul nós já estudamos, que é uma referência naquele período ao Egito, que era o ateísmo, lutará contra ele, o rei do norte, que nós, geograficamente, nós já estudamos isso, que é uma referência ao papado e o falso sistema religioso da época, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então, nesse período, Jerusalém, no Oriente Médio, sempre representou o povo de Deus. Jerusalém era onde o templo de Deus ficava. No Antigo Testamento, nós já estudamos sobre isso no início, na aula passada, o Egito era o rei do sul. Frequentemente atacava quem? Jerusalém, que era representado por Deus. Ateísmo atacando a noção do criacionismo, ok? O Egito disse, naquele período, quem é Deus? Revelando a sua postura ideológica. E esta frase, quem é Deus, é uma frase que percorreu o Egito por muito tempo. Não só no período de Daniel, que eles, quando lutavam contra o povo de Deus, eles perguntavam quem é Deus. Por exemplo, quando Senaqueribe enfrentou o rei Ezequias, Senaqueribe ele diz, quem é o seu Deus? Senaqueribe veio da região do sul, Reino do Sul, quem é o seu Deus?
Quando Moisés, por exemplo, enfrentou o faraó perguntou: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é para nos enfrentar? Isso não existe. Não existe. Então, era o que? A ideia do ateísmo invadindo a região próspera onde se dava a palavra fiel de Deus. Okay? Então vamos lá, versículo, agora nós vamos para o versículo 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Versículo 42, só para a gente entender o 44, estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. Ou seja, a própria igreja teve domínio sobre o ateísmo. E nós sabemos isso, que a igreja teve domínio sobre o ateísmo. Que força que teve o ateísmo no período da Idade Média? Nenhuma força, nenhuma força. A igreja tinha domínio, os cientistas eram cientistas cristãos, os estudiosos, historiadores eram cristãos. É só nós pegarmos os retratos. Nós temos lá, Tertuliano era cristão, entendeu? Se você pega Flávio Joséfos, era um judeu que acreditava em Deus. Neste período, o ateísmo não teve força alguma. Então, quando a Bíblia nos diz aqui que dominará até o Egito, não é dominará a terra do Egito, geograficamente, mas dominará a filosofia egípcia, terá domínio sobre ela. Agora, olha que interessante, veja como a história se repete. Hoje o ateísmo já está em alta, e alguns agora estão partindo para o criacionismo progressista, onde alguns textos da Bíblia, inclusive cristãos, se declaram esses textos como mitológicos. Eu me assustei, eu estou fazendo um segundo doutorado na PUC, e aí eu tive aula com um padre, e eu me assustei quando eu ouvi dele em sala de aula, e eu fiquei perplexo, me assustei, porque eu como pastor, eu como padre, eu já pensei, jamais vou ouvir isso de um padre, poderia ouvir de um cientista da religião, um sociólogo, ok, um antropólogo, mas ouvir de um padre é para se assustar. E ele falou em sala de aula assim, olha, Gênesis 1 e Gênesis 2 é mito, é poesia. Gênesis 1 e Gênesis 2 é mito, professor da PUC, é mito, é poesia. Aquilo ali, nós não acreditamos, ele falando, eu não acredito em uma criação literal, eu creio numa criação progressista. É a visão dele, um religioso, professor na PUC, formando alunos que vão aprender daquele jeito. É um referencial na PUC, livre docente. Aí o aluno que tem uma cabeça meia desequilibrada, não sabe que lado vai e tal, ele fala aquilo que o cara falou é correto. E vai ser um líder na sociedade, um professor, que vai pensar desta forma, vai entender desta forma. A nossa igreja é uma igreja conservadora nos princípios religiosos. Nós acreditamos na palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, e nós não cremos em mitologia bíblica. Existem teólogos que creem, por exemplo, tinha um teólogo alemão chamado Rodolfo Bultmann, que acreditava que todos os atos de Jesus na terra eram mitos. Jesus nunca fez milagre, eram mitos. Todos os atos de Jesus. Então, você não acreditar em milagre, você já não pode acreditar mais em Deus. O primeiro passo para você não acreditar em Deus é você não crer em milagre. Porque quando você fala não creio em milagre, você está equiparando Deus ao homem, que não tem poder para fazer milagre. Você está limitando Deus. O que torna Deus Deus é que ele faz coisas que o homem não pode fazer, realizar. Ok? Isso que torna Deus Deus. Agora quando você fala assim, olha, Deus não fez milagre, isso é tudo mitologia, Deus não criou o mundo em 7 dias, isso é mitologia. Quando você fala isso, você está dizendo o seguinte, você está limitando o poder de Deus. Aí Deus deixa de ser Deus, Deus se torna apenas uma expressão poética para as pessoas. Apenas expressão poética, e deixa de ser Deus. Então isso é o quê? É uma forma que o diabo encontrou de misturar a verdade de Deus com a mentira. Porque se ele fala assim, Deus não existe, já não cai mais hoje no mundo pós-moderno, as pessoas necessitam de algum poder sobrenatural.
Então você falar que Deus não existe para o mundo pós-moderno já não tem força. Então o diabo falou assim, então vamos fazer um diferente. Então vamos fazer diferente. Eu vou agir da seguinte forma. Eu vou falar que Deus existe, porém Deus não faz milagre. Tudo que é fora do que a lei da física, a lei orgânica produz, não é Deus. Deus não tem poder sobre a física, sobre a lei orgânica. Essa é a ideia que tem aí por aí. Então, para a gente encerrar, versículo 45, armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então Daniel aqui está já aqui dizendo aqui, ó, no versículo 45, o rei do norte nos últimos dias, ele irá armar as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas diz lá, chegará ao seu fim e não haverá mais quem o socorra. Ou seja, o glorioso Monte Santo aqui, ele é uma metáfora usada por Daniel para o templo de Jerusalém. O domínio que teve para o templo de Jerusalém, o reino do norte dominou o templo. Por sua vez, também simboliza esse Monte Santo o próprio santuário celestial, a forma como a igreja vigente, ela mudou as leis, as doutrinas bíblicas e se colocou da forma como ela acreditava. E como consequência dessa usurpação que o reino do norte faz em relação a Deus, tomando o santuário de Deus, tomando o templo de Deus, geograficamente o templo de Jerusalém e espiritualmente representado pelo santuário de Deus aqui, essas tendas palacianas no Monte Santo de Deus, por ter usurpado o reino do norte, diz a palavra de Deus, Daniel está dizendo aqui, ele será punido, diz a palavra de Deus, né? Então isso aí nós encontramos aqui uma semelhança com Daniel capítulo 7, que o chifre pequeno lá em Daniel capítulo 7 também nos diz que será punido, que é representado pela igreja vigente também. Então assim termina a abominação da igreja que mudou os tempos e a lei de Deus, uma perpétua destruição. É assim que a Bíblia nos mostra em Daniel capítulo 11, ok? Vamos fazer uma oração então? Vamos orar.